Bom dia a todos, feliz sábado, né? Vamos mais uma vez aqui abrirmos a nossa Bíblia para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de tentar encerrar esse tema do sábado, para poder a gente avançar em outro tema, tá certo? E a gente já viu aqui, né, durante esses últimos sábados que tivemos juntos, todas as afirmações, né, utilizadas por quem não defende o sábado, né? Nós analisamos essas questões à luz da Bíblia, não é isso? E vimos que não tem base bíblica, né, para a gente aceitar que o sábado foi destituído como dia de sagrado, com base nessas afirmativas que eles usam para dizer ao contrário. Então, a gente não esgotou o tema, é claro, porque o tema é bastante grande. Nós podemos avançar particularmente, né, no estudo desse tema ainda um pouco mais. Mas hoje eu quero estudar com vocês a questão de como é que se deu a mudança do sábado para o domingo. Por quê? Porque o sábado foi completamente esquecido pelo mundo religioso. Essa é a verdade, né? Hoje nós temos alguns poucos grupos espalhados aí pelo mundo que guardam o sábado, que ainda consideram o sábado como um dia sagrado valendo nos nossos dias, né, nos dias de hoje. Sendo que o maior desses grupos é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Assim, maior em termos de número, né, de membros. Eu vou só citar alguns deles aqui, só para você ter conhecimento desses grupos que guardam o sábado e que não são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então tem os sabatistas batistas, nós temos aí os batistas do Sétimo Dia, sabatista adventista, é uma outra terminologia, Igreja Adventista da Promessa, da Reforma, Igreja de Deus do Sétimo Dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia da Criação, Igreja Adventista do Descanso Sabático. A maioria desses grupos aqui saíram da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Foram grupos dissidentes, né, que por alguma razão não ficaram confortáveis no seio da Igreja Adventista, saíram e criaram a sua igreja, né? Isso é até comum nas igrejas cristãs de uma maneira geral, né? Nós temos dissidentes da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, de diversas denominações. E da Igreja Adventista não foi diferente, né? Aí a gente tem aqui Adventistas do Sétimo Dia verdadeiros e livres, é uma outra denominação. A Vara do Pastor, Adventistas do Sétimo Dia davidianos. Igreja Adventista do Dia do Senhor Unida e Irmãos do Sétimo Dia Unidos. Eu fiz uma pesquisa, né, para saber quais são as religiões, as denominações que guardam o sábado. Isso é fácil você achar aí na internet. Fora disso, nós temos alguns do ramo pentecostal que abraçaram o sábado, né? Então a gente tem a Igreja Batista de Nazaré, a Igreja dos Soldados da Cruz, a Igreja do Verdadeiro Jesus. Aí tem uma gama grande, né? Porque as igrejas do ramo pentecostal têm uma gama muito grande de igrejas, né? Mesmo aquelas que não guardam o sábado, tem uma infinidade aí de... Então não vou ler todas aqui porque a lista é muito grande. E um outro grupo também que é bastante conhecido são os judeus, né? O judaísmo, que nunca deixaram de abraçar o sábado como um dia sagrado, né? Então, esses grupos todos aí, se reunir e somar todos, dá uma pequena parcela da população, né? Mesmo incluindo os adventistas, que hoje
está em volta dos 20, 22 milhões de adeptos no mundo inteiro, adventistas do sétimo dia, comparado à população geral, é uma parte muito pequena, né? Então, o sábado realmente foi esquecido pelo mundo religioso de uma maneira muito grande, né? Então, vamos analisar hoje aqui um pouco como é que se deu isso, né? E por quê, né? Quais foram as razões, né? Então, por que o sábado foi esquecido pelo mundo religioso? Porque nós temos uma profecia que apontava para isso, né? Então, vamos ver essa profecia. Abra aí sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 7. Daniel 7, o verso 25. Eu vou ler aqui e você acompanha aí. Eu não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas não vai ter problema com relação a isso. Daniel 7, 25 diz assim, e acharam todos, né? Ainda não? Daniel 7, 25. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Eles, os santos, né, serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Há algumas versões aí que fala já 1260 anos, né? Outras versões 42 meses. Tudo isso é a mesma coisa. Nós não vamos entrar aqui no mérito da profecia, porque precisaria um tempo bem maior para a explicação dessa profecia aqui. Logo nós estaremos entrando no estudo de profecias, e aí a gente vai vir para essa profecia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui com relação a esse verso? Daniel foi um profeta de Deus, né? Muito querido, muito amado pelo céu. O anjo diz isso para ele, né? Quando vem para explicar para ele a visão que ele tinha tido, diz: olha, você é muito amado e o céu me mandou aqui para te explicar, para te dar uma atenção especial. E Daniel recebeu então muitas visões, muitos sonhos e profecias relativas ao tempo do fim. Uma das mais famosas, que está registrada ali no livro de Daniel, né? 8, ali 14, é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. É uma profecia fantástica para a gente estudar, já estudamos aqui nessa classe em anos anteriores, quando o anjo explica para Daniel a profecia e dá todas as datas, desde quando ela começaria, depois quando viria o Messias e depois quando ela terminaria. E hoje, depois de todo esse tempo passado, a gente tem a feliz possibilidade de confirmar que a profecia aconteceu exatamente como o anjo explicou a Daniel. É fantástica essa profecia e vale a pena a gente estudá-la aqui em algum momento. Muito bem, mas ele recebeu diversas visões, né? E relatou diversas profecias. Uma delas é essa que nós acabamos de ler. Daniel aqui falando dos poderes que se levantariam no mundo, né? Depois da sua época ali, ele viu que haveria de surgir um poder que iria pisar a lei de Deus, né? Trataria de mudar os tempos e mudar a lei de Deus.
É isso o texto que eu acabei de ler aqui. Então, o que está acontecendo hoje é resultado de uma profecia que Deus já sabia que iria acontecer e deu a revelação para Daniel e, consequentemente, para nós que estamos com a Bíblia hoje aqui na mão, né? Então, Daniel viu que os homens mudariam a lei de Deus. Mudaria o sábado, tiraria o sábado do foco como um dia sagrado e mudaria para um outro dia. Portanto, Daniel viu que esse poder se levantaria contra Deus, perseguiria os santos, aqueles que guardam seus mandamentos, né, guardam os mandamentos de Deus, é chamado de santo. Santo é uma palavra que exprime separação, né? Deus separou essas pessoas, aí chamam de santo a eles, e esse poder iria perseguir os santos de Deus, é o que nós lemos aí no texto. E se você olhar aí um pouquinho mais na frente, no capítulo 8 e no verso 12, né, de Daniel, vai aí um pouquinho na frente, capítulo 8, verso 12, você vai ver que o exército do céu foi entregue a esse poder que se levantaria. E ele iria acabar com o sacrifício contínuo, ia lançar por terra a verdade, e tudo que ele iria fazer iria prosperar, diz o verso aí. Iria prosperar. Então, olha, viu um poder que se levantaria no mundo contra os santos, contra os servos de Deus, mudaria os tempos e as leis de Deus, os santos seriam entregues em suas mãos para ele fazer o que quisesse, e tudo que ele fizesse iria prosperar. Essa é a visão que Daniel viu, né? Então é o contexto de que nós estamos vivendo, né? Esse poder já se levantou, aí depois a gente vai estudando aí as profecias, a gente vai vendo e identificando qual é esse poder, especialmente quando a gente estuda Apocalipse capítulo 13, né? Você vê os dois poderes que se levantaria, um desses poderes é esse que Daniel está falando aqui, né? E depois a gente vê que no contexto de tudo que aconteceu, o único poder que se identifica completamente com a profecia era um poder religioso, né, que nós hoje conhecemos como a Igreja Romana, o poder papal, né? Depois nós vamos estudar melhor esse tema da profecia. Pela profecia, pela Bíblia, o grande conflito é entre Deus e Satanás. Quem está por trás de toda essa discussão religiosa, as diversas ideias e doutrinas, é o inimigo de Deus, né? Satanás trabalha para que o homem não se aproxime de Deus, não tenha a verdade absoluta, que fique confuso, que siga qualquer religião. E o que nós temos hoje é uma salada muito grande de ideias e de doutrinas, porque cada um interpreta a Bíblia do jeito que ele quer. Então, sempre foi o trabalho de Satanás desconstruir tudo aquilo que Deus construiu. Então, o Satanás atacou a família, atacou a igreja, atacou a lei de Deus, tentou mudar todas as coisas, né? Então, a gente não pode perder esse foco. Quem está por trás é o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Esse é o inimigo de Deus. Então, tudo aquilo que nos aproxima de Deus e nos aproxima da verdade, Satanás interfere e tenta mudar o rumo da nossa vida, né, com essas doutrinas e ideias errôneas e separadas de Deus. Então, esse poder que se levantaria, ele se cumpre na Igreja Católica Romana, né, como sendo esse poder, né? Por quê? Porque foi a Igreja Católica e Romana responsável pela mudança do sábado para o domingo. Nós vamos ver aqui no estudo como se deu isso. Então, não foi
simplesmente Constantino lá que assinou o decreto, simplesmente isso, né? Depois disso a igreja abraça essa ideia e começa a ensinar e começa a criar doutrinas com relação ao domingo, tá certo? Agora, quando que foi isso aconteceu? É bom a gente saber um pouco aí da história, né? Logo que Jesus volta para o céu, né? Sobe aos céus, o cristianismo ele começou a ser perseguido. A gente conhece a história, não é isso? Os apóstolos todos foram assassinados por causa da perseguição, com exceção de João, né? Pela história, João foi o único dos apóstolos que depois de preso ali na ilha de Patmos, de exilado para não pregar o evangelho, né? Era um tipo de perseguição também. E aí depois ele recebe uma anistia, é solto, ele volta para o continente, volta lá para a sua igreja, né? A igreja que ele havia ajudado a fundar, e parece que morre de causas naturais, né? De velhice também, porque ele já estava bem velhinho ali naquela ocasião. Então, esse poder que é identificado aqui na profecia como a igreja papal, a igreja romana, ela foi responsável pelo show de horrores que a gente conhece aí do tempo da Idade Média, né? Da idade da Santa Inquisição, do tempo da perseguição dos cristãos, desde ali, né? Começou já na época depois de Cristo, dali os apóstolos já perseguidos, né? E a igreja foi crescendo pela graça de Deus, e por mais que se perseguia, né? Não teve nenhum imperador que conseguiu eliminar o cristianismo, né? Ele eliminava os cristãos, matava os cristãos, mas, como disse alguém já, parece que o sangue dos cristãos, era como uma semente que fazia crescer o cristianismo cada vez mais. Quanto mais se derramava sangue dos cristãos, mais o cristianismo ia crescendo, mas crescendo num ambiente de perseguição, muito difícil para os cristãos, empreendido por esse poder, né? Então, esse tempo aí que a profecia falou, que esse poder agiria contra os santos de Deus durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1260 anos, ou 42 meses, que profeticamente é tudo o mesmo período, é exatamente o período da Santa Inquisição, do período em que a igreja assume completamente o poder sobre todo o mundo, né? Quando o Papa é encabeçado, o chefe de toda a nação religiosa do mundo, e ele então empreende esse momento de perseguição. Diz o texto aí que nós vimos aí, que os santos seriam entregues em suas mãos, né? Ele os venceria e faria o que quisesse. Então, é o que aconteceu realmente durante todo esse período. Então, por isso que a profecia identifica esse poder e não tem outro poder, né, que apareceu no mundo que tenha todas essas características que a profecia identifica. É por isso que nós identificamos como a Igreja Romana. Então, eles fizeram de tudo, mas não conseguiram acabar com o cristianismo, né? Acontece que o tempo vai passando e os imperadores foram mudando, né? Então chega a época de Constantino e ele percebe que não é bobagem perseguir os cristãos, né? E porque não vai ter jeito, os caras vão crescer, porque Deus estava no comando, né, do seu povo. E aí então Constantino resolve fazer uma política diferente, né? Contrário, não pode com ele, então vamos se aliar a ele, né? Constantino era um pagão, né? Era um homem que a Bíblia não tinha razão nenhuma para ele. Era um cara que adorava ídolos, mas agora ele se declara cristão, né? E tenta unir toda os dois grupos, né? A Igreja Católica, que lutava contra os cristãos, e os cristãos
É aquela política da boa vizinhança, né? Vamos nos unir aqui, é o que nós estamos vendo aqui hoje. Vamos nos unir pelo um bem comum, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu ali. E Constantino, então, declara, ele assina talvez o primeiro decreto dominical do mundo, né? Ele assina o Edito de Constantino ali, e o que é que dizia esse decreto? Que no domingo todo mundo deveria realmente parar as atividades para adorar o dia do sol, que era o dia que ele adorava, né? Como pagão, dia do sol, que era o domingo. Então, aquilo que parecia uma bênção, né? E isso pode acontecer nos nossos dias também, e talvez enganar a muitos, né? Essa coisa do ecumenismo, da união de todas as igrejas pelo bem comum, todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos filhos do mesmo pai, vamos esquecer as nossas diferenças, né? O que parecia que Constantino estava fazendo era bom, né? Não, vamos nos unir aqui, não vou perseguir mais os cristãos, está proibido de perseguir os cristãos, vamos nos unir aqui tudo. Depois se tornou uma maldição, porque aí Constantino permite a entrada de suas crenças pagãs no seio da igreja, começa a aparecer as heresias no seio da igreja. Então, é aí que começa a surgir a questão do domingo como o dia sagrado, no lugar do sábado. Trataria de mudar os tempos e a lei de Deus, né? A partir daí, a Igreja Católica traz isso para o seio da igreja, nos seus concílios, e começa a ensinar essa nova doutrina, de que o dia agora é o domingo. E uma das razões que eles apresentaram, porque para você mudar a doutrina, mudar a ideia, você tem que ter uma base, né? Criar uma base e dizer, olha, a coisa é assim por causa disso, né? Então começaram a criar a base para essa mudança, e uma delas é a questão da ressurreição de Jesus no domingo, não é? Então agora estamos vivendo uma nova era. Esse decreto, você pode pesquisar isso na internet. Isso que eu estou dizendo aqui não é ideia nem minha e nem da Igreja Adventista. É o que aconteceu. Você pesquisa na internet. O Edito de Constantino, do dia 7 de março de 321 depois de Cristo, né? Então, isso é fácil de você pesquisar e verificar isso no domingo. Esse decreto, já dou aqui a palavra, ele dizia que os magistrados, as pessoas residentes das cidades, deveriam repousar, todas as oficinas deveriam ser fechadas no venerável dia do sol, que era o domingo. E quando você verifica tudo o que aconteceu na história, você vê que os passos são dados, né? Vão avançando, a coisa nem sempre acontece de uma hora para outra. Então, o que Fernando está dizendo é parte de firmar essa ideia do domingo como o dia de guarda, né? Então, foram dados alguns passos, foram feitas algumas tentativas e tal, mas quem efetivamente meteu a caneta lá foi Constantino, com esse de 7 de março de 321, e aí, a partir daí, ficou oficial, e depois aí a coisa deslanchou melhor, né? Mas só que a profecia, e especialmente de Apocalipse, diz que esse poder receberia uma ferida mortal. E essa ferida mortal aconteceu exatamente em 1798, quando Napoleão, que estava empreendendo uma guerra contra o mundo todo, queria conquistar o mundo novamente, ele manda lá o seu general, o Berthier, entrar em Roma. Aí Berthier vai lá, aprisiona o Papa, destitui todos os poderes, deporta o Papa para a França, e ali esse poder recebe a ferida mortal.
Só que essa ferida, segundo a profecia, iria se curar. Ela foi um golpe fatal, mortal, mas não destruiu completamente. Ficou um tempo sem Papa, então, no catolicismo? Ficou um tempinho, né? Sem Papa, mas logo depois eles. Logo em seguida que eles perdem que recebe essa ferida mortal, eles já começam a trabalhar para recuperar o poder. E essa recuperação, ela é mais notada ali em 1929, quando quando Mussolini, né, que era o premier italiano, devolve para a igreja as terras delas que foram confiscadas. Vocês sabem que o Vaticano é o menor país do mundo, que está dentro do país de Roma, da Itália, né, dentro da Itália, mas é um país independente. Ele é separado. Ele é separado, ele está lá dentro do continente, mas é separado, né? Ele é um país totalmente neutro e livre, né? Não tem, ele não responde nada para a Itália, né? Tanto é que o Papa, quando ele vai visitar um país, ele não é recebido como Papa. Como chefe de Estado, chefe de Estado. É um Estado, o Vaticano é um Estado, é o menor país do mundo, mas é um país, é um Estado. E ele então, o Mussolini então devolve ali as terras e tal, devolve parte, muito da riqueza que foi também tomada deles, porque eles eram uma igreja muito rica e é ainda até hoje a maior de todas, né? Então, essa é a história. É preciso conhecer um pouco da história para entender como se deu a profecia. Satanás trabalhou durante muito tempo para não deixar que a Bíblia chegasse na mão das pessoas, porque ele sabe que a Bíblia é o guia, não é? Então trabalhou muito durante esse período aí que nós analisamos aqui agora, houve muito isso. As pessoas não podiam ter Bíblia em casa, se tivesse poderia correr risco de morte. Os únicos que podiam explicar a Bíblia, ensinar a Bíblia, eram os padres, os bispos da Igreja Romana. Então ninguém tinha mais direito disso, era muito restrito. E foram queimadas muitas Bíblias, né? A França queimou naquela noite de São Bartolomeu, queimou em praça pública as Bíblias para se dizer, olha, nós não queremos a Bíblia, né? Somos um país totalmente sem religião, né? A França se declarou ateísta, foi pioneira, se declarou ateísta nisso, né? É a única que não deixava misturar religião com o Estado, né? Então, a tentativa do inimigo foi grande com relação a isso. Não lembro, mas existe um filme sobre isso. Como ele não conseguiu isso, como ele não conseguiu que a Bíblia avançasse e chegasse nas nossas mãos, qual é a estratégia? Tá bom, deixa a Bíblia na mão de todo mundo, mas cada um interpreta da sua maneira, segue o que acha que é melhor e tá bom do mesmo jeito, porque vai estar tudo muito confuso, né? Por isso que a observação aí do irmão, as religiões que não aceitam o domingo, né? Não aceitam o sábado, e preferem aceitar o domingo. Mas veja uma coisa, deixa eu só seguir aqui no raciocínio. Esse fato que foi a Igreja Católica que mudou, isso a Igreja não esconde, a Igreja Católica não esconde. Nós estamos falando nada aqui contra a Igreja Católica, aliás, nós estamos falando contra os católicos, né? A gente precisa definir bem aqui, fazer essa separação. Quando a gente fala aqui da Igreja Católica, nós estamos falando na Igreja como instituição, como um poder que teve uma participação importante na história da profecia, tá certo? Não contra os seus membros, porque eu tenho certeza absoluta de que na Igreja Católica Deus tem o seu povo, tem os seus fiéis, pessoas sinceras, não é? Que estão sendo ensinadas erroneamente, né? Com base com comparação à Bíblia, ao que a Bíblia ensina, mas eles são sinceros. Então, Jesus falou isso, né? Eu tenho muitas ovelhas e vários apriscos. Um dia eu vou reuni-las, tá certo? Então, e isso a Igreja Católica não esconde isso. Porque se
Nós vemos isso, essa questão da lei mudada, nós vemos isso implantado no catecismo católico. Você já teve a curiosidade de olhar o catecismo católico e comparar com os 10 mandamentos? Faz esse exercício em casa, coloca no papel, vai na internet, pega o catecismo católico, coloca os 10 mandamentos do catecismo e coloca ao lado os 10 mandamentos da Bíblia que está lá em Êxodo 20, a partir do verso 4. E você vai ver a mudança que houve ali. Dividir um, dois. Primeiro eles pegam o mandamento de que não adorar imagens de escultura e suprime isso. Isso não tem no catecismo, né? Tiraram um mandamento, ficaram 9. Então precisaria botar mais um para fazer 10, porque eram 10 mandamentos, né? Aí eles pegam o 10º mandamento e dividem em 2, porque na Bíblia está não cobiçar a mulher do próximo, nem o bem do próximo e tal. E aí, no catecismo, ele fala não desejar o 9, não desejar a mulher do próximo, e o 10, não cobiçar as coisas alheias. Eles dividem para poder dar os 10 mandamentos. E no 4º mandamento, que é o sábado, eles trocaram por guardar domingos e festas. E é o terceiro, né? Que é o 3º do catecismo, né? Porque suprimiu um, né? Então, veja, esse fato da mudança da lei e dos tempos, não, a igreja não esconde. E a igreja católica, não tenho tempo aqui para, talvez, dar para vocês isso, mas é fácil de achar na internet. Tem documentos da igreja católica que ela diz explicitamente que eles tinham autoridade para fazer isso e eles mudaram a lei de Deus, mudaram do sábado para o domingo. Entendeu? Eles assumem isso daí, né? Então, quando o profeta Daniel disse que haveria poderes, né, na terra mudando os tempos e a lei de Deus, fica claro que isso aconteceu através da igreja romana, né? Da igreja católica. Esse poder, então, mudou a lei de Deus, como nós falamos ali, mudou os tempos também. Lá em Levítico, né, 23, 32, tinha lá a contagem do tempo, que era de um pôr do sol, outro pôr do sol, era isso que eu falei que eu ia comentar, né? E o sábado então, mas a Bíblia diz, sábado de descanso solene vos será, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então, Deus, além de ter criado lá e ter feito dessa forma, depois da instrução, aqui está lá em Levítico 23, se você quiser ler depois, dizendo como é que deveria ser celebrado o sábado, né? Então, essa ideia aí de mudar o sábado para o domingo, ela foi implantada nesse contexto aí que nós avaliamos agora, e nos séculos seguintes essa ideia foi se firmando cada vez mais, né? Pela tradição. Lembra que nós falamos aqui de tradição, né? O sábado foi sendo deixado de lado e o domingo foi sendo exaltado cada vez mais, né? Em homenagem à ressurreição de Jesus. Essa foi a justificativa para a guarda do domingo, né? Mas você não encontra na Bíblia nenhuma referência com relação a isso. Isso é importante dizer, né? A igreja romana diz, não, nós guardamos o domingo em função da ressurreição de Jesus, porque eu tive o cuidado de ler o documento da Igreja Católica redigido com relação a isso, para a explicação da mudança do sábado para o domingo. Olha, isso é interessantíssimo se você quiser analisar em casa. Eles dão uma descrição completa a respeito do sábado, primeiro da criação, enaltecendo o trabalho de Deus, o descanso de Deus. Deus abençoou o sábado. Eles enaltecem o sábado todo nesse documento. E até chegar no item da mudança do sábado para o domingo. E de uma forma muito bonita, muito bem escrita, eles declaram que mudamos porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas você vai na Bíblia e nem durante nem depois da ressurreição de Jesus tem nenhum texto
autorizando isso ou dizendo isso. Pelo contrário, depois que Jesus vai embora, você vai ali no livro de Atos, ali no livro de Atos 1, Jesus sobe aos céus. No 2, vem o Espírito Santo, conforme ele prometeu para os discípulos. Os discípulos começam a pregar e depois, Atos inteiro, o livro de Atos, você vê a atuação do Espírito Santo trabalhando no início da igreja ali e tal, né? Orientando, guiando a igreja. E você não vê nenhuma instrução para dizer, olha, agora vamos guardar o domingo. Tem 8 citações, olha, 8 citações no Novo Testamento a respeito do domingo. 8 citações. Nenhuma delas, falando do domingo, tem conotação nenhuma de mudança de dia. Inclusive tem uma de João, que ele é muito usada, né? João 20, 19, aí se eu não me engano, é uma tentativa até infantil de dizer que os discípulos estavam ali reunidos no domingo, no primeiro dia da semana, por isso era o dia de se guardar. Mas você vai olhar o texto, e o texto está dizendo que os discípulos estavam com medo de portas fechadas, trancados, com medo, porque haviam matado o mestre dele, e o que é que poderiam fazer com eles? Muito mais, né? Então eles estavam lá reunidos e com medo, o próprio texto diz isso. Mas eles usam esse texto para dizer, ó, tá vendo? Eles estavam se reunindo no domingo. Agora veja bem, o tempo passa e aí vem a reforma protestante, vem o mundo protestante, o mundo evangélico. E agora veja, ó, o mundo protestante, o mundo evangélico, o mundo pentecostal e o mundo neopentecostal, né? Todos eles estão seguindo a Igreja Católica, que é o que o irmão comentou ali. Todos esses evangélicos, de uma maneira geral, estão seguindo a Igreja Católica porque guardam o domingo. Aceitaram o domingo, mesmo conhecendo como foi que se deu a mudança, não é? Mesmo em detrimento da Bíblia, eles aceitam o domingo. Então, de certa forma, eles seguem a Igreja Católica, né? E com quem eles aprenderam a guardar o domingo? Com quem que eles aprenderam? Com a Igreja Católica, que implantou, ensinou, criou a tradição e trouxe até os dias de hoje. Eles aprenderam com a Igreja Católica, né? Agora vejam uma coisa curiosa, né? Uma vez que o dia de sábado e não o domingo é especificado na Bíblia como o dia sagrado, não é curioso que esses não católicos que professam aceitar a sua religião vindo da Bíblia, eles observem o domingo no lugar do sábado? Não é pelo menos curioso isso? Os evangélicos dizem que a sua religião está na Bíblia, usam a Bíblia como sua religião. Mas a Bíblia não apresenta o domingo, apresenta o sábado. Então, como não é curioso que eles aceitem o domingo ao invés do sábado? Então, no momento, qual era o interesse de Constantino? Não dá para perseguir esses caras. É besteira, vamos perder tempo, vamos unir, vamos trazer eles para a gente. Um dos interesses. Trazer para a gente. Fazer uma política ali, e aí assinou o decreto e tudo mais. Então, depois disso veio todo o interesse, aí a igreja abraça, porque quem está por trás é o dragão, influenciando as mentes, né? Vamos mudar esse dia, porque o sábado, irmãos, é o dia de adoração. Quando você guarda o sábado, você está dizendo que você adora o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, que foi o que criou o sábado, abençoou e o santificou, não é? E quando você vai em Apocalipse 14, que observa as 3 mensagens angélicas que deveria ser pregado ao mundo antes da volta de Cristo, uma delas qual é? Uma delas qual é da mensagem angélica? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque, né?
Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, tudo é uma questão de adoração. Nós queremos adorar o Deus Criador, que fez todas as coisas, o único Deus verdadeiro. E esses são os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. É contra esses que o inimigo está irado. Apocalipse relata isso, Apocalipse 12 ali. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra a sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, o inimigo sempre foi irado contra aquele que quer fazer a vontade de Deus. Então, ele trabalha no sentido de, por trás, influenciar aqueles que têm o poder de decisão para poder destruir a lei de Deus, né? Os tempos e a lei. Mudaria os tempos e a lei. Então, o que está por trás, irmãos, é isso, né? É a mesma coisa de agora. Agora, o pano de fundo para se unir em torno do domingo é o clima. São as condições climáticas. Mas quem está por trás para destruir o sábado e implantar o domingo como o dia de guarda é o inimigo. Entende? Então, as razões podem ser, aparentemente, algumas razões apresentadas, mas por trás nós sabemos quem é que está trabalhando, tá certo? Então, na ocasião, o que parecia ser era que Constantino queria parar com aquela guerra, com aquela perseguição, trazer os cristãos, vamos fazer uma política aqui e tudo mais, se declarou cristão. Essa parecia a razão, entendeu? Mas a gente sabe quem estava trabalhando por trás. Então, é no mínimo contraditório que o mundo evangélico, o mundo protestante, o mundo pentecostal, neopentecostal, todos eles aceitem o domingo como dia em detrimento do sábado, sendo que eles dizem que suas doutrinas, suas religiões vêm da própria Bíblia, né? Então, é um fato curioso. Então, como eu disse, isso aqui nada é coisa escondida, não estamos falando aqui nada que não, a própria igreja não assuma que fez, e também que não esteja aí para todo mundo que quiser aprender mais, né? Muitos livros foram escritos, tem muito material a respeito disso, né? Então, a igreja romana, ela não esconde que tem autoridade para mudar a lei de Deus, e o Papa se autodenomina representante de Deus na Terra, né? O vigário de Deus. Então, ela não esconde disso. Agora, se você quiser averiguar isso mais de perto, aquilo que eu estava comentando aqui agora, procure a encíclica Dies Domini. Ela é aquela famosa encíclica do Papa João Paulo II. Ele é do ano de 98, quando ele escreveu essa encíclica. Eu li essa encíclica e é interessantíssima. Aqui ali no capítulo 1, ele começa enaltecendo a obra do Criador, a obra de Deus. Fala ali que tudo começou a existir por ele, cita João 1, capítulo 1, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Fala que no princípio, cita Gênesis, no princípio Deus criou todas as coisas e criou o sábado. Ele fala do sábado, Deus criou o sábado, abençoou o sétimo dia, santificou, está lá na encíclica, eles descrevem tudo isso. Aí, depois de enaltecer a Bíblia toda com relação a essa introdução, aí ele fala agora da passagem do sábado para o domingo. Tem um tópico, inclusive, você vai achar lá, do sábado para o domingo, dentro da encíclica do Papa. Em que ano isso aí? 1998. Não, essa encíclica que ele cita isso daí. Então você vê lá a encíclica de João Paulo II, Dies Domini. Procure isso e dê uma lida, você vai ver. Aí, eu só quero ler aqui rapidinho um texto desse parágrafo do sábado para o domingo, que está lá, é o item 18 da encíclica. Ele diz assim, ó, muito bem escrito, né? Bonito e tal. Por essa dependência essencial que o terceiro mandamento tem na memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos,
apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo inaugurado por Cristo, caso da ressurreição, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, que é o domingo, primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Essa é a desculpa, tá certo? De fato, o ministério pascal de Cristo constitui a revelação plena do ministério das origens, o cume da história da salvação, a antecipação do cumprimento escatológico do mundo, aquilo que Deus realizou na criação e o fez pelo seu povo no Êxodo, encontrou na morte e na ressurreição de Cristo o seu cumprimento. E é verdade. Embora esse tenha a sua expressão definitiva apenas na parúzia com a vinda gloriosa de Cristo. Aí veja, ó, nele se realiza plenamente o sentido espiritual do sábado, como o sublinha São Gregório Magno, que escreveu o seguinte: nós consideramos verdadeiro sábado a pessoa do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a alegria com que Deus, no primeiro sábado da humanidade, contempla a criação feita do nada, agora exprime-se pela alegria com que Cristo apareceu aos seus no domingo da Páscoa, trazendo o dom da paz e do Espírito. Não é bonito? Bem escrito, bonito. Mas ele está dizendo que agora, aquela alegria que teve na criação, que a mesma alegria que Deus teve lá, agora ela se traduz na alegria da ressurreição de Cristo. Olha só isso aqui, ó, ainda continuando no item 18. À luz desse ministério, o sentido do preceito veterotestamentário do dia do Senhor agora é recuperado, integrado e plenamente revelado na glória que brilha na face do Cristo ressuscitado. Veja, a ênfase é a ressurreição de Cristo. E ele diz que agora estamos recuperando a verdadeira essência do sábado, não é? E aqui diz assim, ó, do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa para o primeiro dia. O dia Dias Domini torna-se então o dia de Cristo. Então isso está lá, não é para esconder de ninguém. Está lá na encíclica papal, tá certo? Agora, veja, tudo isso que a igreja fala e que relata, está lá na encíclica, me faz lembrar as palavras de Jesus de Mateus, né? Mateus 5, 17 até 19, Jesus diz ali, não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu vim cumprir, ele diz isso no Mateus 5, 17, então não autorizei a mudar a lei, coisa nenhuma, eu vim cumprir a lei. No 18, no verso seguinte, Jesus diz assim, verdade eu vos digo que nem um tio, nem um jota se tirará dessa lei até que tudo se cumpra. Então você não pode suprimir nenhum mandamento, não pode trocar nada, porque Jesus disse isso, está lá na Bíblia. E no 19 ainda tem uma maldição de Jesus. Jesus diz assim, olha, se alguém tirar alguma coisa dos meus mandamentos, tirar das Escrituras, eu vou tirar a parte dele da vida eterna. Sim, Mateus 5, 17 até 19. Então no 19 é uma maldição. Aquele que tirar, eu vou tirar da sua parte da vida. E aquele que acrescentar algo que não tenha, que muita gente também faz isso, né? Eu vou acrescentar os flagelos aí, será tornado pequeno no reino de Deus. Diz aí, o que quer dizer pequeno? Será considerado o menor no reino de Deus? Está fora do reino de Deus, tá certo? Então, queridos, encerrando, não importa a tradição, não importa se essa ideia veio da mente de um papa ou da caneta dele, não importa se já se passaram mais de 1000 anos nessa tradição, né, 2000 anos nessa tradição de que o sábado não é mais válido, é o domingo.
Não importa nada disso. O tempo não transforma o erro em verdade. O erro não muda a mentira em verdade. Não é? As pessoas têm uma tendência muito grande de seguir a tradição. Mas a tradição nada vale. Jesus foi enfático com relação a isso. Vocês mudam a lei de Deus e preferem a tradição dos homens. Então, a tradição para nada vale. Não muda o erro em verdade, né? Então, é preciso a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque tem mais nuances, né? Eu fiz aqui um resumo em função da hora, nós já terminamos aqui o nosso tempo, mas para você ter uma ideia de como se deu essa mudança do sábado para o domingo, cumprindo a profecia de Daniel 7:25, de que um poder se levantaria para mudar os tempos e as leis de Deus. Tá certo? Então é isso que nós estamos vivendo hoje. É isso que a maioria das religiões abraçaram da tradição da Igreja Católica, e eu acho que isso é uma incoerência, né? É no mínimo uma incoerência, porque se eles estão baseados na Bíblia, não poderiam aceitar isso. Isso é tradição, isso não é Bíblia, não é isso? Então, a ideia era só dar para você essa ideia firme, né, de que a Bíblia nunca mudou a lei de Deus, nunca alterou o seu dia de guarda, tá certo? O inimigo cega as pessoas para poder desviar de Deus, não é isso? Então, se eu não receber, posso receber os ensinamentos dos homens, os homens podem me dizer, é assim, é assado, mas a palavra de Deus é maior, não é? Pedro diz, é melhor servir a Deus, né, obedecer a Deus do que aos homens. Então, mas muitos preferem a tradição humana. É porque às vezes a gente fica intimidado, chega um teólogo famoso, conhecido, e o cara fala aquilo e você fica até com medo de contestar, né, de perguntar, porque o cara é uma sumidade naquele assunto e tal. Então nós não temos que olhar o homem, né? Nós temos a Bíblia, graças a Deus, Deus preservou a Bíblia até os nossos dias e hoje, mais do que nunca, nós temos um conhecimento maior da Bíblia do que jamais tivemos no passado, não é? Hoje nós temos muita facilidade de estudar, de aprender, de entender a Bíblia, porque muitos já fizeram isso por nós e já colocaram os seus pensamentos, pode nos ajudar a compreender melhor a Bíblia, mas só para ajudar a compreender. Você deve buscar a Bíblia por si só, por si próprio, com oração, né? Pedindo a orientação do Espírito Santo e para que Deus te faça entender por você mesmo, né? Não deve seguir o que o pastor disse ou o que o Osman disse aqui na classe ou qualquer outra pessoa. Estude a Bíblia por você mesmo, né? Para que você se convença e o Espírito Santo vai te dar. Então, assim, Satanás sempre teve e é sempre essa a tônica. As coisas podem mudar em torno da gente, as ideias e as desculpas e tudo mais, pode mudar com os tempos. Hoje, o pano de fundo é a problemática climática, né? As condições climáticas. Mas o que está por trás é desde o início. Desde o início. É o inimigo de Deus trabalhando.